O Brasil é o país com maior índice de transtorno de ansiedade do mundo. Então, são quase 10% da população com esse transtorno. É um número 3 vezes maior, segundo a OMS, do que a média mundial. Então, a ansiedade é um tema para a gente conversar, para a gente entender melhor. E para trazer essa informação relevante aqui para o canal, a propósito, seja muito bem-vinda ao canal, eu trouxe aqui Patrícia Pérez, uma convidada, psicóloga há mais de 20 anos, doutoranda em neurociência e com uma bagagem enorme aí para trazer para a gente, né, Patrícia? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda novamente, porque para a gente que está aqui gravando é muito bom ter uma pessoa aqui como você, tá? A gente estava conversando agora há pouco sobre esses números da ansiedade e o quanto eles têm aumentado no decorrer dos anos, né? E no Brasil especialmente. Segundo o seu ponto de vista, tem algum fator social que no Brasil ele mereça ser destacado como um fator crítico que faz com que esses números aumentem tanto no nosso país? Então, nós vivemos dentro de momentos de muita insegurança, instabilidade, né, onde as pessoas desconfiam muito, né, do que é certo, do que pode e que não pode ser feito. E nós temos concomitante com isso um aumento, né, do processo de informação. Nós temos uma avalanche de informações, né, que invadem as nossas casas, nossos celulares, né, o tempo inteiro. E essa comparação também, né, do que eu como brasileira quero para o mundo, quero para o meu país, né, e o que está acontecendo nos outros países, por que aqui não é desse jeito, como é que deveria ser. E essa mudança toda na perspectiva de vida e de possibilidade que as pessoas têm hoje, né, aqui, num país em crescimento, num país que tem uma crise acontecendo, né, essas coisas fazem com que as pessoas reflitam mais, pensem mais, desejem mais e busquem mudanças, né? E essa busca de mudança faz com que elas considerem, né, muito mais o processo de ansiedade interno, porque se pensa, se pergunta em relação à sua própria preparação, a preparação do outro, a preparação do próprio país. Então, como tudo isso é sempre muito questionado, né, nós tendemos a ter um aumento aí desse nível de ansiedade acontecendo, entre outros fatores, né? Sim. E algumas coisas que a gente percebe também é que algumas pessoas são mais propensas a desenvolver a ansiedade no nível de transtorno, né? Sim. Porque é importante a gente mencionar isso também. Sim. Tem a ansiedade positiva, que a gente pode dizer com aquela expectativa por uma realização, aquele friozinho na barriga, né? Sim, sim. Agora tem a ansiedade que ela já é uma ansiedade prejudicial. Como que a pessoa que está lá do outro lado, está nos assistindo, pode identificar se ela está no nível da ansiedade que pode ser considerada normal para uma pessoa, ou se ela já está naquele nível crítico que precisa de tratamento, de ajuda? Então, tem duas questões bem importantes nessa sua pergunta, né? Primeiro, essa modelagem que eu faço da minha ansiedade, como é que você trata a sua e como que cada uma dessas pessoas no mundo, e especialmente aqui no Brasil, como é que ela se refere e se relaciona com a sua própria ansiedade. Então, isso, basicamente, inicialmente, né, vamos dizer assim, passa pela questão da personalidade, né? E a personalidade, por ser individual, né, claro que ela tem também como referência aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos de vivências desse sujeito ao longo da vida dele, mas tem uma boa parte de genética, né, que é a sua herança genética em relação aos anteriores, né, os ancestrais que vieram antes de você e que deixaram isso no código genético. Então, quanto de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, né, tem ali mais suscetível para determinadas ações, né? É claro que todo ser humano tem esse conjunto, né, de neurotransmissores, mas a própria ansiedade também é uma modelagem de quanto mais se utiliza de um ou de outro neurotransmissor em determinados momentos, né? Então, há aquelas pessoas que são mais resilientes, né, e que são mais abertas, por exemplo, a experiências novas, que são processos de se reorganizar, de ressignificar determinados atos, fatos, contextos, e nisso ela solidifica um pouco mais assim, dentro do contexto e ela cria novas estratégias para se relacionar com o contexto ansioso, com as atividades ansiosas ali.
E há aquelas outras, né, há outras pessoas que, por uma dificuldade também relacional com esse processo, elas têm uma tendência muito maior de se fecharem, né, e de atrapalharem um pouco mais o processo de adaptação delas no mundo, né, nos contextos da vida delas. Então, a ansiedade, ela pode estar ali relacionada dentro do nosso processo adaptativo, né? Então, para nos relacionarmos com o mundo, com os outros, com as coisas, com nós mesmos, nós precisamos sempre nos adaptar. E essa adaptação, ela pode ser mais fácil ou mais difícil para o sujeito, dependendo daquilo que ele pensa, né? Que é aquilo que ele compreende ou aquilo que ele coloca de significado nas suas ações. Então, dependendo do significado, dependendo da forma com que esse sujeito se relaciona e também com o fator personalidade, né, que é aquilo que estrutura o sujeito internamente, essa combinação faz com que essa ansiedade caminhe dentro de um modelo de desadaptação, ou seja, ele está muito mais questionando a ele mesmo, a sua própria capacidade de se reorganizar, de se refazer, de se recontextualizar, dificultando ele ressignificar coisas, dificultando ele ter maiores aberturas para processos de mudanças, por exemplo, né? E dentro desse processo, nessa expansão que o sujeito precisa fazer para se adaptar, né? E essas modificações, se ele se enrijece, por exemplo, né? E batalha para que aquilo seja exatamente como sempre foi, né? E não abre para esse processo de se transformar, isso vai dificultando ainda mais o seu processo adaptativo dentro dessa mudança que é constante internamente, né, e socialmente. E aí a pergunta, né, como que você consegue reconhecer se isso está te atrapalhando, né, ou se você precisa fazer alguma coisa ou se essa ansiedade está normal, né? Há de se perguntar também como é que você internamente responde a essas questões, né? Então, você, para se relacionar com o mundo, você consegue se adaptar? Que seria isso, né? Assim, você consegue se relacionar bem com as pessoas, você se mantém no seu trabalho. Se você não gosta do trabalho, você já começa a pensar em outras coisas para fazer, você já tem um manejo desse planejamento, você consegue ir a entrevistas, conversar, falar a respeito disso, né? Ou não. Ou essa ansiedade que está grande demais dentro de você, ela está te impedindo de fazer as coisas. Então, ela te impede de sair de casa. Por quê? Porque você colocou na sua mente, por exemplo, que fazer um processo ou uma ação é a coisa mais importante e você não consegue fazer nenhuma outra coisa porque você se travou ali em função de uma ideia. Então você não abre para a perspectiva de fazer mais nada até que aquela ideia seja realmente concretizada. Então você deixa de cumprir compromissos, por exemplo, importantes, porque você está fixo numa ideia. Que, por exemplo, essas ideias podem variar muito em relação aos transtornos de ansiedade, né? É onde o sujeito deixa de efetivamente estar envolvido nas suas atividades diárias em função de um pensamento grande e forte que o impede de se relacionar com os contextos da vida dele e faz com que ele, então, fique muito mais voltado internamente para solucionar, para resolver uma ideia fixa do que exatamente se relacionar com o mundo, com os outros ou cumprir seus compromissos. Esses transtornos podem ser, por exemplo, transtornos relacionados à ansiedade de higiene. Então, eu vou lavar as minhas mãos até que elas fiquem realmente limpas. E isso dura tanto mais tempo que atrapalha o processo adaptativo dele na vida. Então, ele perde o horário porque ele ficou lá muito tempo se lavando, ele perde compromissos porque ele precisa, por exemplo, arrumar muito algum determinado contexto, algum armário, né, alguma situação da vida dele. Ele não consegue sair de casa porque ele está organizando demais, né? Ou porque a pessoa precisa se arrumar muito, por exemplo. E aí ela não consegue sair, ela perde todos os compromissos. Por quê? Porque ela colocou mentalmente que aquilo é algo muito importante para ser feito
E sem isso ela não consegue enfrentar o mundo. Então, sem Quer isso... dar um exemplo? Você falando dessa ideia fixa, me ocorreu uma coisa que é assim, comum no dia a dia na clínica. Com essa crise no país e o número de desemprego aumentando, é comum as pessoas chegarem com aquela ideia fixa, eu preciso conseguir um emprego. E aí o relacionamento familiar fica horrível, até o relacionamento com o casal fica péssimo. A pessoa ela fica com aquela ideia fixa que precisa daquela vaga, naquele trabalho, daquele jeito e não vê nenhuma outra possibilidade. Porque eu tenho percebido até dentro dos processos de coaching, que algumas pessoas que chegam, a gente trabalha currículo, trabalha posicionamento em entrevista, e aí a gente também vê que tem várias outras possibilidades. Sim. Que a pessoa sabe fazer várias outras coisas que ela tinha até esquecido, porque estava com aquela ideia fixa e estava travada. Isso é um exemplo? Isso é um exemplo. Então, assim, se você pensar, né, que isso aqui poderia ser um gráfico da ansiedade, né? E aqui, então, tem uma ansiedade no nível mais baixo, né? E ela vai caminhando e aumentando, e aqui já é um transtorno de ansiedade, né? Então, são aqueles exemplos que eu dei. Então, por exemplo, eu travo e eu fico ali naquele exercício mental de efetivamente realizar algo para então me deixar disponível para fazer outras coisas. Então, são transtornos de ansiedade. Então, por exemplo, outro transtorno de ansiedade seria o pânico, né? Então, eu me questiono se eu dou conta de respirar, se eu não estou passando mal, e aí, efetivamente, eu não realizo, por exemplo, uma prova que está em cima da minha carteira, eu não dou conta dessa realização. Por quê? Porque eu estou presa num pensamento, e esse pensamento fica o mais importante. Então, isso também é uma outra etapa aqui desse transtorno de ansiedade. Mas caminhando um pouquinho mais aqui, vem esse exemplo que você deu, né? Que também é um exemplo de aumento de ansiedade, não chega a ser um transtorno de ansiedade, mas está aqui dentro de um exemplo onde a pessoa se fixa muito numa ideia e ela não enxerga o todo. Então ela para de ter esse retorno ali, né, das outras coisas que estão acontecendo na vida dela, para ela resolver algo que está muito maior dentro da mente. Então é assim que nós vamos percebendo quando a ansiedade passa a ser um problema na nossa vida. Por exemplo, as pessoas hoje, eu percebo também, assim, como elas estão sem foco, né, com dificuldade grande de atingir objetivos, por conta de um pensamento em excesso. Então tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, tem que fazer uma coisa, outra, e aí ela começa uma coisa e não fecha, ela começa outra e não fecha, ela não realiza efetivamente até o final, não completa, né, determinadas situações que ela se colocou no início de objetivo para fazer, para realizar. Então isso também já é uma ansiedade mais alta. Mas veja, isso numa escala, né, eu tenho aqui essas pessoas aumentando a ansiedade, e dependendo da genética, dependendo da personalidade, né, dependendo do que ela tem de neurobiologia, ela pode caminhar mais efetivamente para essa curva aqui, né, dessa ansiedade maior e virar um transtorno, ou não, ela pode ficar aqui e tendo dificuldades de se relacionar com o mundo, com elas mesmas, em função de ideias, de pensamentos ansiosos que elas criaram. Uma coisa importante é assim, a nossa memória ela funciona muito por processos associativos. Então, se quando você avalia algo, quando você identifica algo, você dá um significado para ele, né, para aquilo passa a ser algo efetivamente importante, por várias vezes você vai usar aquilo de referência para entender, para compreender outras coisas. Então, essa referência, ela precisa ser reprocessada quando ela atrapalha esse processo adaptativo aqui, né? Por isso a importância, né, de um profissional especializado para ajudar, para acompanhar, né, para encaminhar essa pessoa para um reprocessamento, né, mental, né? Sim. Algumas pessoas eu percebo que como elas estão limitadas na ideia fixa delas e não veem as outras opções, elas andam em círculo, né? Sim. Então é aquilo que a gente estava até falando um pouquinho antes aqui no vídeo, da tomada de decisão da pessoa, de falar, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu vou melhorar isso, né? Tomar essa atitude. Sim. Você é coordenadora de cursos, você é professora universitária e tem tido em voga, acredito que a pauta mais recente da psicologia é a utilização das ferramentas online para apoiar as pessoas em diversas dificuldades psicológicas, né? O que você tem percebido
como ganhos da utilização das ferramentas online. Para quem não sabe o que são essas ferramentas online, trazendo as pessoas entenderem um pouquinho como que funciona, as possibilidades. Você também tem um aplicativo, né, sim, que ajuda sim. nesse ponto também. Fala um pouquinho mais pra gente. Essa pergunta é super importante, tá? E ela me remete não só ao momento atual, mas quando então eu comecei a ter o desejo, a vontade de ir para a Universidade da Aula, que já isso foi há 15 anos. E eu fui por quê? Porque eu queria atingir, ajudar, melhorar a vida de mais pessoas, mais do que eu já atendia no meu consultório. E o recurso que eu tinha era formar pessoas. Então eu fui para a universidade para dar aula, dentro do processo de formação de novos psicólogos, para que então nos atendimentos deles eu estivesse como referência no ensinamento, no que fazer, do que não fazer, né? Para dar uma qualidade de vida para as pessoas. Mas há 2 anos eu comecei a perceber o quanto a tecnologia e o advento da inteligência artificial pode muito mais do que isso. Pode levar um recurso muito mais próximo para as mãos das pessoas dentro do celular. Então foi quando eu criei o aplicativo The Mindset. Para quê? Para que essas pessoas que estivessem necessitando de ajuda tivessem a possibilidade de ter uma informação de qualidade, uma nova percepção, uma busca diferente no reprocessamento de memórias, novas memórias. Porque esse processo é assim, você utiliza basicamente as suas memórias como referência para os seus comportamentos. Com o The Mindset, você tem novas memórias sendo formadas, porque você tem informação, você tem novo conhecimento nas mãos das pessoas. E com essa utilização, ela pode usar de referência para novos comportamentos essas outras novas informações. Então eu acredito sim muito na possibilidade que uma tecnologia tem de estar presente na vida, né, da pessoa em qualquer lugar que ela esteja. Até por isso que o app, né, que eu desenvolvi, o The Mindset, tem uma responsabilidade social. Então ele tem vários treinamentos gratuitos para que as pessoas que não possam pagar tenham esse benefício e para aquelas que tenham uma possibilidade de desejar, de querer ver outros e maiores treinamentos, tenham também um acesso rápido, porque ele é uma plataforma muito barata. Concomitante com isso, tem a Psicologia Viva, que é um site, né, onde você tem lá vários psicólogos que fazem atendimento online e que indicam também o The Mindset para esse acompanhamento. Tá? E dentro dessa perspectiva, o psicólogo está, né, disponível para esse indivíduo em qualquer lugar. Né? É só agendar um horário e o psicólogo faz esse atendimento. Então, se a gente pensar que a tecnologia nos ajudou muito nesse processo de otimizar tempo, de otimizar recurso, né, fazendo com que as pessoas estivessem mais próximas quando você necessita, então um profissional especializado está mais próximo a você quando você mais necessita, dentro da sua casa, no seu escritório, né, com o recurso que você tem disponível. Né? E nós temos hoje também uma ideia da psicologia que caminhou muito no desenvolvimento. Né? Então essa ideia de que psicólogo é só para te ouvir, né? E que conversar com um psicólogo e conversar com um amigo é a mesma coisa, isso já caiu por terra há muito tempo. Né? A psicologia avançou muito com ciência e ela já entende dos processos mentais de uma forma muito mais cognitiva, metacognitiva do que antes. Né? Então as intervenções são muito velozes, eficientes. E nós temos um rol de psicoterapias breves que fazem muita diferença na vida das pessoas. Né? Então, para aquelas pessoas que querem começar a ter um processo de mudança diferente e precisam de recursos, porque se você está enxergando a sua vida dentro de uma perspectiva que deseja uma mudança, mas não sabe por onde, você precisa de um profissional especializado para te indicar esse caminho. Você precisa de um equipamento, né, de algo que tenha sido desenvolvido por uma equipe de neurocientistas para te indicar, para te acompanhar, para estar próximo a você. Então sim, eu acho que a tecnologia pode ajudar e ajuda muito e já caminhou muito. E o Brasil
é um país em desenvolvimento que está, né, já utilizando esse tipo de recurso, mas os outros países já utilizam isso há muito mais tempo. Tá? Excelente. E com o advento da internet, a popularização se torna acessível para todo mundo. Sim, né? sim. Então, no final das contas, não tem mais desculpas. É, né? exatamente. Assim, a gente falou até, retomando alguns pontos, me lembra se eu esqueci de alguma coisa. A pessoa, ela tem algumas pessoas com uma tendência maior à ansiedade, seja uma questão fisiológica, seja uma questão de personalidade, né? É importante que a pessoa se conheça para identificar essas tendências. É importante que essa pessoa identifique se a ansiedade dela está num nível que a impede de realizar aquilo que ela deseja, porque se impede já é um fator crítico. Sim, impede de atingir objetivos, né? Excelente. De sair e fazer e realizar ações. Né? Exatamente. Porque um certo nível de ansiedade é super necessário. Até para a pessoa desenvolver. Sair do lugar. Exatamente. Buscar a mudança. Exatamente. Né? Sim. Agora, se está num nível que bloqueia a pessoa, já é um ponto crítico. Sim. Algumas pessoas não vão conseguir fazer esse caminho de desenvolvimento sozinhas. Sim. Então, tá tudo bem precisar de ajuda, né? Sim. Porque, e é interessante isso que você falou, que a psicologia desenvolveu, que a psicologia evoluiu, porque lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu identificava muito, sabe, psicologia é coisa de doido. Ou de rico. Ou de rico, né? Não tem desculpa mais, a psicologia está acessível para todo mundo, né? Exatamente. E as ferramentas têm feito isso, né? Tem oportunizado isso, tem dado às pessoas essa oportunidade, né, de terem mais acesso ao psicólogo, né, que é um sujeito profissional da área da saúde, extremamente importante para acompanhar processos de mudanças mentais. Então, conversar com um psicólogo não é a mesma coisa de conversar com um amigo. Totalmente diferente. Totalmente. E que bom, e tem que ser mesmo, né? E é importante também frisar uma coisinha que você falou sutilmente, eu quero frisar, que o Mindset é um aplicativo criado por uma equipe de neurocientistas. Sim. Né? Não é um aplicativo qualquer. Então, tem aí a opção do aplicativo, tem a opção da psicoterapia online. Eu, por exemplo, atendo a psicoterapia online. E eu também acabei de lançar um programa que chama Equilíbrio. É um programa formatado em 12 sessões, ele vai utilizar de ferramentas da psicologia cognitiva, da psicologia positiva, para ajudar a pessoa a ampliar o número de ferramentas que ela tem para lidar com as próprias emoções. Então, e é importante a pessoa entender que existem métodos, técnicas, formas acessíveis. Uma vez que a pessoa se propõe a pedir ajuda, ela aprende para ela e não fica também dependendo do psicólogo o resto da vida, porque ela aprende os próprios treinamentos cognitivos para seguir a vida de forma independente. Exatamente. Então tem duas questões aí, né? Os aplicativos, né, as ferramentas online, elas dão às pessoas uma possibilidade de terem uma proximidade, uma disponibilidade maior para esse enfrentamento, né? E elas cresceram muito e elas utilizam todas elas o rigor científico. Então não é nada criado mágico. Olha, você vai usar e tuf, né? Tudo vai acontecer, não é mágica. A questão é disciplina, utilização, reorganização, trabalho mental, que é isso que a psicologia faz. A psicologia faz um trabalho mental para que você modifique o seu processo de percepção, né, de visão das coisas e então modifique a sua tomada de decisão, o seu envolvimento do mundo com as coisas e com os outros. Né? Exatamente. Então essa é uma questão importante. Né, o quanto que a tecnologia, né, caminha junto, ajudando as pessoas dentro desse processo, né, e o quanto essas ferramentas elas são importantes por serem neurocientíficas, por utilizarem métodos científicos validados, né, inclusive. Validados, né, e para a gente também ter esse entendimento que o psicólogo ele não conversa sem um método científico, ele não faz intervenções sem um método científico. Cada psicólogo dentro da sua abordagem tem um método científico que norteia o trabalho dele. Então, toda a sua condução, né, na forma efetiva de falar com o paciente, de dar instruções, né, de propor modificações, tem um rigor científico, tem uma ferramenta que já foi testada, né, e que está ali comprovadamente sendo utilizada por mais um psicólogo para provocar mudanças. Mas, efetivamente, tem algo mais importante que isso, que é
a sua vontade interna de fazer as mudanças. É o seu desejo de ir buscar as mudanças. Então, quando você busca um psicólogo com esse desejo efetivo, sim, o seu trabalho vai ser muito melhor. Porque não é o psicólogo que vai fazer a mudança, não é o app, né? Não é essa intervenção. É você que quer fazer isso e vai buscar, e isso então vai atuar realmente naquilo que você precisa para fazer todas as mudanças na sua vida. Então, são ferramentas, mas que estão disponíveis para você buscar, estão acessíveis para você. Excelente. Então a pergunta é, você quer mudar, né? E que se quer mudar, é importante deixar também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o caminho para a instalação do app, tá? Do The Mindset. As informações estão todas no aplicativo e ele é bem intuitivo, eu mesmo já instalei, é simples, qualquer pessoa consegue instalar. É baseado na própria personalidade, no seu padrão de comportamento, né? Então ele se modifica a cada nova pessoa que utiliza, por isso ele precisa responder algumas perguntas iniciais para que a inteligência artificial dele reconheça, né, essa pessoa dentro do padrão de comportamento dela e disponibilize um protocolo, né, de treinamentos mentais para ela efetivamente reprocessar informações e muito modificar. Né? É muito bacana, eu tenho gostado bastante. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o caminho para a instalação do app e também as informações do programa Equilíbrio para aquelas pessoas que desejam o apoio, né, o meu apoio nesse caminho de desenvolvimento. Que eu queria agradecer, acho que a gente poderia conversar, né? Fica aqui duas psicólogas falando sobre alternativas, a gente ficaria aqui ficar mais tempo, né? Mas queria agradecer mais uma vez, tá, Patrícia? Para quem entrou aqui no vídeo, no finalzinho, volta lá, vê o vídeo todo. Patrícia é doutoranda em neurociência, tem mais de 20 anos de experiência, acadêmica da PUC Minas e tem muito aí a contribuir com a gente, né? Eu agradecer porque o vídeo ficou, eu gostei muito de tudo que foi abordado. E vamos conversando mais, quem sabe em outras oportunidades. Professora também da Universidade Salgado de Oliveira, onde eu coordeno o curso. Mas eu queria te agradecer, Sheila, pelo convite. Achei uma delícia vir aqui conversar com você. Estou disponível para outras vezes que você achar necessário. E agradecer a todos pela audiência aqui e por fazer parte dessa nossa história. E boa mudança para todo mundo. Bom, bora mudar. Um abraço.